Boa tarde a todos, meu nome é Vitor, sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal Fluminense e, bom, eu venho aqui falar um pouco sobre projetos realizados no laboratório de circuitos nesse período. Esses projetos, esses projetos basicamente visam um dado maior sobre os equipamentos de medição, ou seja, são multímetros, osciloscópios, fontes, tudo isso é aplicado a circuitos, né, para nós termos uma maior prática de montagem. Para o meu grupo foi designado montagens utilizando esse teorema de Millman. Esse teorema é bem interessante logo de cara, porque ele permite que nós transformemos um circuito como esse da primeira imagem, ou seja, com uma fonte de tensão em série com resistores e eles em paralelo com outros similares, transformar apenas em um circuito em série de um resistor equivalente com uma fonte equivalente. Isso é bem útil se você parar para pensar numa caso haja uma ligação de fonte, por exemplo, nós conseguimos fazer a medição de forma bem mais simples e com menos recursos na prática. Então, bom, para exemplificar melhor isso, nós vamos mostrar o circuito, esse circuito que foi um bem interessante que nós fizemos em aula. Primeiro aqui a gente consegue ver a simulação dele, então aqui é uma fonte. A gente teve que fazer uma pequena adaptação porque nós só tínhamos uma fonte de tensão disponível no laboratório, então fizemos um pequeno divisor de tensão. Então, esse potencial ligado em série com esse resistor e em paralelo com esses outros. A partir disso, nós conseguimos fazer a medição numa carga resistiva, nesse caso, fazendo a checagem tanto da corrente quanto da tensão que circulam nessa carga. E aqui, o equivalente a esse mesmo circuito, só que de forma mais simples, ou seja, apenas uma fonte de tensão e um resistor. Da mesma maneira, nós faremos a medição tanto da tensão quanto da corrente em cima da mesma carga de 33 kΩ. Bom, aqui, logo nessa primeira imagem, nós temos esse primeiro gerador de sinal, que a função dele é basicamente fazer a geração de uma tensão alternada para que dessa maneira nós conseguimos fazer as outras checagens em osciloscópios, etc. O circuito montado final, equivalente àquele mostrado na simulação, é esse. Então, como eu disse, nós fizemos um divisor de tensão, então cada um desses resistores sai de uma das pernas, desses outros aqui em série. E aqui nós temos esses primeiros dois ganchos que vão fazer a medição da tensão em cima desse resistor de 33, dessa carga resistiva. Nós conseguimos ver abaixo, nessa próxima imagem, sendo medido tanto a tensão quanto a corrente que circula essa carga de 33 kΩ, utilizando dois multímetros diferentes. Aqui nesse primeiro, nós conseguimos ver 44,1 microampere, que está medido a corrente, enquanto nesse segundo 1,42 volts, também em cima da mesma carga. Se nós compararmos com os valores anteriores, existe erro pequeno, né, com os simulados de 8,1 para a corrente e de 9,7% para a tensão. Esses erros são altos, porém, como são apenas para fim didático, são erros aceitáveis, tendo em vista que os próprios resistores e, inclusive, os aparelhos de medição, nesse caso os multímetros, possuem alguns erros. Então, aqui nessa próxima imagem, nós fizemos um circuito equivalente usando o teorema de Millman. Então, nós podemos ver que ele é bem mais simplificado que o anterior. E também vamos fazer as medições da mesma maneira. Aqui a gente mede 47,6 microampere e 1,53
volts em cima da mesma carga de 33 quiloohms. E, bom, os erros são até menores nesse caso, em comparação com o da simulação, até porque, como a gente pode ver, 0,8% para corrente e 2,7% para tensão. Isso ocorre principalmente por nós estarmos usando também menos aparelhos, ou seja, menos componentes, então basicamente está sendo acumulado um menor percentual de erro para o circuito final. Bom, por aqui eu finalizo a apresentação. Obrigado a todos.